Sou o pessoal, Isaac Jeff, e é 2026, já estamos em junho já, passou 2026, está indo para 2027 quase. E será que 2026, até o final do ano, em dezembro, vai ser o ano do Linux? Cara, eu tô esperando por isso faz muito tempo, né? Desde 2005 estão prometendo que vai ser o ano do Linux, mas a gente já chegou aonde importa, cara. Já conquistamos muitos locais, a gente vai ver um vídeo aqui, mais um Rex, um videozinho mais desse 2025, da pessoa Word, tá? E eles estão basicamente buscando usuários que usam Linux, né? Num evento de TI geral aí, né? Vamos dar uma olhada. Certo, estou aqui na Microinter e estou tentando encontrar alguém que seja usuário de Linux. Alguém que esteja montando um PC para usar com Linux, porque eu ouvi dizer que 2025 é o ano do Linux. Mas preciso encontrar alguém que use Linux. Vamos Alguém ver aqui se usa acha. Linux. Alguém é usuário de Linux. Alguém usa Linux aqui? Não. Windows. Alguém usa Linux. Linux. Esse é o usuário de Linux. Você Ah, cara, tem cara de usar Arch Linux assim. Ou Slackware. Cara, é realmente assim, tá, pessoal? Eu que tô. Esse ano eu tô tava mais parado por questão de saúde e etc. Não fui em nenhum evento esse ano, tá? Não, na verdade fui um só em São Paulo. E quando a gente tá em evento de tecnologia em si, pessoal, é mais fácil, obviamente, a gente achar pessoas que usam Linux, tá? Mas vai num evento que foge um pouco da área, é de tecnologia, mas foge da área assim, de programação, por exemplo, ou cloud, né? Já é mais difícil achar usuários de Linux. Tanto que quando eu vou em evento, sempre levo um adesivo, alguma coisa assim, eu boto lá, ó, tem sempre o Tux, alguma coisa assim pra chamar a atenção, né? Pra pegar os adesivos. E não sai tanto todos os adesivos, cara. Basicamente isso. E conforme eu vou conversando com o pessoal também, é, normalmente é usuário de Mac, tá? Desenvolvedor, usuário de Mac, porque, enfim, diz que é melhor, mas normalmente é usuário de Mac, tá? O Windows, quando vê um dev usando Windows, a gente chega até a rir, né? Oh, eu chuto que é usuário de arte, isso aí, vamos dar uma olhada. você se importaria de responder algumas perguntas no vídeo? Ah, Você está me dizendo que usa Linux? Sim, eu uso Manjaro Linux. E há quanto tempo você usa Manjaro? Linux? Ó, Eu uso há pouco mais de um ano. aí, Manjaro, ó. Manjaro, base arte Linux, né? Então, eu tô aqui, Acertei. estou tentando encontrar pessoas que usam Linux. Porque, ouvi dizer que 2025 é o ano do Linux. Você acha que é pra lá que tudo está convergindo? Este ano é o ano. É, meio que um meme dizer que é o ano do Linux. Eles dizem isso todo ano, nos últimos 5 a 10 anos. Nos últimos 30 anos. Mas 2025 é o ano, certo? Acho que podemos atingir 7% de participação de mercado. Quando Cara, esse, nesse ano, realmente, 2026, tá? A gente teve um grande número de novos usuários de Linux. Tanto se a gente botar aí no YouTube, bota Linux, você vai ver canais de Linux brasileiros, principalmente, tá? Mas gringos também. Que a gente não via antigamente, tá? Ano passado, ano retrasado. Esse boom veio pela questão do Windows 11, né? O Windows 11 tem um certo hardware lá específico, com requisitos melhores para utilizar o Windows. Então a gente conseguiu pegar mais usuários e engajar mais pessoas, tá? E realmente, quando a gente pesquisa, por exemplo, no YouTube, a gente vai ver bastante pessoas. Até tem o PewDiePie lá, né? Tem um número, uma base de usuários gigantes aí no canal de YouTube dele. Ele tá usando Linux, né? Faz vídeos ainda constantes sobre o Linux, então ele conseguiu, eu acho, converter bastante pessoas também. Tem ali o questão do outro canal, eu esqueci o nome, que era do Leon, né? Leon Nilce lá. Eles também falaram sobre Linux, alguns vídeos. Inclusive ele acabou usando lá, eu acho que o Basite, né? Que é uma distribuição imutável, tá? Para jogos, principalmente, etc. Então a gente tá vindo, cara, tá vindo com mais pessoas aí para utilizar. Não vai ser o ano 2026, 2027, 2030, não vai ser o ano, só que a gente tá trazendo mais usuários porque a gente consegue botar Linux em hardwares velhos, tá? Principalmente em países terceiro mundo, onde hardware é muito caro e agora aumento de memória, etc. Tá difícil, né? Tá difícil. Mas qualquer notebook, PC velho aí, a gente consegue montar uma máquina que funcione, cara. Vamos ver aqui mais um o pouquinho, Windows cara. acabar, com Windows 10, certo? Esse Ó, pode viu? ser o Windows ponto em que 10. todo mundo vai começar a pensar: por que você usa Linux? Você já tá muito à frente da curva aqui.
Eu simplesmente não gosto do design da interface do usuário e de algumas coisas que eles estão promovendo com o Windows 11. E eu simplesmente não jogo os jogos que funcionam apenas no Windows. Então, Né? foi uma decisão fácil para mim mudar. Tem essa questão também, né? Muitos jogos aí, apesar que a gente tem a Steam agora rodando ali milhares de jogos que funcionam no Linux, tem ainda jogos que não funcionam, justamente porque tem aquela questão de anti-cheat que roda diretamente no kernel e não vai funcionar para Linux, por enquanto. Tá? E tem empresas que, como a gente é uma base muito menor de usuários para desk, tá? Eles não vão pôr dinheiro lá para criar ali o anti-cheat que funcione para Linux, tá? Infelizmente, né? Por causa da participação do mercado em si. Mas assim, a questão da fragmentação que ele falou, né? Não da fragmentação em si, mas ele falou de interface do usuário. A fragmentação que a gente tem é muito interessante, né? Eu acho legal, mas por um outro lado eu acho ruim também. Então, como assim, Jeff? Por exemplo, a gente tem ambientes de área de trabalho para máquinas, desde as mais velhas até as mais novas, tá? Tipo um KD Plasma, um Gnomezão. Mas temos também, por outro lado, essa questão que o usuário tem muita escolha, tá? Então, o usuário vindo do Windows, ele não quer saber se tem 1 milhão de interface, 1 milhão de distribuição por conta da fragmentação, né? Ele quer uma coisa que rode e não quer ficar pensando muito. Então, a fragmentação meio que é ruim por esse lado, tá? Eu acho ruim por esse lado, mas bom para quem gosta de escolhas, né? Então, tem esses dois lados aí da moeda. Quais jogos você joga? No momento, tô jogando Baldur's Gate. Também jogo um pouco de Helldivers com meus amigos. A maioria dos jogos que encontrei funcionam nele, com exceção de E aí é jogos ruim, né? competitivos online, mas não jogo muitos deles. E por que Mangar especificamente? Eu simplesmente tive menos problemas com ele. Tentei executar alguns e esse foi o único que era plug and play e funcionou. Então, eu nunca usei Linux como meu driver diário. Você acha que eu deveria começar? Quer Sim. dizer, não faz mal nenhum. Você sempre pode comprar um drive, encaixar menu no seu computador e tentar. Então, você sempre pode voltar pro Windows se não gostar. Você faz dual boot ou não? Eu fiz dual boot no começo, mas configurei o Linux como padrão e nunca mais voltei porque nunca precisei. 25, o ano do Linux. Você ouviu aqui primeiro? Então, eu realmente aprecio isso e continuo abrindo caminho pro Linux? Sim, claro. Alguém usa Linux? Alguém aqui? Eu não sei se vai encontrar outra pessoa, vamos dar uma olhada. Mas é tentar, né, pessoal? Se você usa o Windows ainda, cara, tenta, tá? Bota um dual boot. O dual boot às vezes é meio chato para fazer. Se você tem um HD extra e um SSD de sobra, pluga lá e bota uma distribuição Linux, tá? Se você é iniciante, tem bastante distribuição interessante. Tem brasileiras aqui, Big Linux é a mais famosa, né? Nosso amigo Bruno, um abração. É uma distribuição bem interessante, tá? Bem mastigada e bem produzida por brasileiros. Então, dá para testar e tem um suporte aqui nacional. E outras aí, as gringas, né? Linux Mint, até o Ubuntu, apesar de um monte de treta aí que tá rolando com o Ubuntu, mas o Ubuntu também é interessante. A gente tem o Zorin, tem bastante distribuições legais aí para você testar, tá? Quanto mais quanto mais nova for a sua máquina, mais talvez será o problema. Nova que eu digo 2026, por exemplo, você pegou uma máquina que é desse ano, tá? Lançamento desse ano. Talvez você vai ter algum problema com esse tipo de distribuição, tá? Não com o Big, né? O Big usa base Arch Linux, ou acho que não sei se é Manjaro ou Arch Linux, mas eles não vão ter tantos problemas, talvez. Ou você pode usar um Fedora, por exemplo, que vai ter suporte a drivers mais recentes, né? Não vá para Arch Linux, tá? No começo não. Alguém aqui é usuário de Daqui? Linux? Usuários de Linux? Não. Linux? Você usa Linux? Usuário de Linux. Você tem que usar Linux. Alguém aqui usa Linux? Você usa Linux? Sim. Ó, mais um. Dois. Eu acho mais conveniente para o trabalho e quando eu preciso fazer muitas coisas, então para jogos é bom o suficiente. Eu posso usar muitas coisas de compatibilidade. Bem, que tipo de trabalho você faz, Isso aí em geral? Muito disso é CAD, coisas assim, e então modelagem 3D. E, Ah, de então, boa. De boa. muita aprendizado de circuitos. E então, você usa Windows ou macOS ou só Linux puro? Só lento. Não, tá na área, né? Quando fala né, nessa parte aí de gráfico, né? Design gráfico, trabalhar com
programação em geral, tá? Tá na área certa, né? Tá no sistema operacional certo, né? Porque ele já funciona meio que plug and play, né? Então a maioria das ferramentas voltadas para dev vai tá disponível. A maioria realmente vai estar para Linux. Tá? Tem Windows também, tem, mas Linux também obviamente vai ter. E Caramba, bem há mais quanto tempo coisa. você usa Além. Linux? Desde que comecei a usar um computador, então, Oh. provavelmente, tipo, sei lá, uns 7 anos. Pera, então você tá falando sério? Você é muito mais nerd do que eu. Tipo, você só usa Linux a vida toda. Sim, eu só uso Linux. Então, eu comecei no Mac e depois mudei pro PC. Então, tudo que eu conheço é Windows. Devo mudar pra Linux. Você acha que 2025 é o ano do Linux? Não sei. Eu ainda diria que, a menos que você já esteja acostumado a usar Linux e saiba como lidar com ele, não vale a pena mudar. Agora, o que você perderá muitas dessas camadas de compatibilidade e poderá usar muitos dos softwares que provavelmente está acostumado a usar no Windows. Qual versão do Linux você usa? Eu só uso o Ubuntu normal. Ah, eu ia falar, mas você tem cara de Ubuntu. Tem cara de. Deixa eu ver aqui. Pelo naipe, tem cara de Ubuntu. Bem, porque o Ubuntu e não Ubunteiro. qualquer um dos outros milhões de sabores. É apenas o que comecei a usar, é o que eu mais gosto. A GUI é muito mais fácil de navegar, especialmente se você estiver começando. Eu consigo me virar com outros draws, mas o Ubuntu é o que eu mais uso. Chega E no fim, galera, apesar da fragmentação que a gente tem, que é boa, como eu falei, é boa e ruim, né? Apesar disso tudo, a gente consegue escolher algo que a gente mais goste. E a questão, assim, cara, é como eu falei antes, tá? As distribuições Linux, eu já venho abordando isso há 10 anos, e creio que vai ser mais 10 anos ou mais 15 anos abordando igual. As distribuições Linux são praticamente iguais, tá? Só muda, como eu falei, filosofia, questão de gerenciamento de pacotes, mais a filosofia em si, tá? Da distribuição. Então, praticamente é tudo igual, cara, tá? Quando você vê que é tudo igual, é só escolher a filosofia e o gerenciador de pacotes que mais vai se encaixar com você, tá? Mas é isso, né? Se o cara começou com Ubuntu, gostou de Ubuntu, é nóis. Chega de cadê? Kid. Isso parece Cadê? coisa de Cadê nerd pra Plaza? mim. Então, parabéns por ser muito mais nerd do que eu. Quero dizer, você está à frente da curva. Você é o criador de tendências. Bo, você ouviu aqui primeiro. Bo é um criador de tendências. Todos deveriam ser mais como ele. Então, tô aqui com o Reut e você mencionou que é um... Mais um, 3. Tamo, ó, tá vendo, ó. Antes eu ia num eventinho desse pra comprar é, hardware ali, não acho que é difícil achar 3 pessoas. usuário Linux. Sim, é verdade. Sou usuário Linux há mais de 20 anos, na verdade. Pô, 20 anos? vamos ver. Tem cara do quê? Arte Linux também. Pera aí. Ok, tem algumas perguntas pra você, porque nunca usei Linux no dia a dia, mas... Não, 20 anos, cara, tem aquela questão. A gente começa querendo usar uma distribuição mais hardcore, depois o tempo aperta, né? Quem tem filhos, principalmente, trabalha direto, todo mundo tem que trabalhar. Eu acho que ele vai estar numa distribuição mais mastigada aqui, cara, por causa do tempo, tá? Eu acho. Vamos Ouvi ver, vamos dizer ver que se a gente tá certo. 2025 é o ano do Linux. Você concorda com isso? Todo ano é o ano do Linux. Isso é uma piada antiga que eu não entendo. Sim. Bem, você usa outros sistemas operacionais e usa apenas Linux puro. Linux puro, na verdade. Só que sou Linux puro há muito tempo. Como você se sente? Na verdade, nos últimos 2 anos tem sido muito bom. Muito melhor do que... então tive que tentar usar o Windows temporariamente por um tempo para saber como responder as perguntas de outras pessoas. E foi uma experiência. Isso eu tive que fazer também por um período ali. Eu tava sem usar o Windows desde 2005. Tá? Então a última vez que eu usei o Windows foi o Windows XP, em 2005. Dali em diante comecei a usar Linux. Tá? E passou o tempo, foi passando. E teve uma hora para questão de suporte, eu precisei aprender a mexer um pouco no Windows. Tá? Então eu não sabia como mexia direito ali. Então eu tive que aprender, instalar, aprender para saber usar ali algumas coisas, porque eu tinha parado no tempo, né? Desde 2005 Windows XP. Uma experiência terrível. Foi horrível. É Qual pesado pra versão do caramba. Linux você usa? No momento, Ubuntu 25504. Viu? Falei. Arch Linux também. Arch. Arch Linux. Tenho muitas máquinas, então tenho coisas diferentes acontecendo e coisas diferentes. Tenho um Steam Deck. Então, eu também... Claro. Steam Deck usa Arch, né? Acho que uso Linux.
Já foi o ano da experiência com o Linux para muitas pessoas, incluindo você, aparentemente. Então, Cadê o Gnome? cadê agora? Na verdade, tem os Cadê? dois. Tem um laptop com Gnome, desktop com KDE. O Gnome ele se ajeita muito bem, apesar que dá para usar em desk também, mas a interface Gnome se ajeita muito bem em laptop, né, em notebook. Tá? Muito bem mesmo, por causa dos atalhos de teclado, etc. Então você consegue trabalhar muito bem e ele é bem minimalista, né? Agora, para desk ali é mais interessante seguir aquele padrão, velho padrão tipo do Windows mesmo, porque é mais fácil para você trabalhar, pelo menos eu acho, né? Para computador, tá? E como eu falei, ele tem cara aí de usar Arch Linux mesmo, mais raiz, mas por conveniência eu uso Ubuntu, né? Porque é mais prático, plug and play, funciona, tem que trabalhar, não pode quebrar. E ele sabe que, como ele é um usuário há 20 anos, como ele falou, 21 agora, né? Ele sabe onde encaixar as coisas, né? Normal. Tá? Então aqui eu estou usando o Mint aqui, mas tem também o HDzinho com Arch Linux, com Fedora Silverblue, que tem questão da minha palestra. O meu Home Lab aqui, meu Home Labzinho, tá rodando Debian, tá? Então a gente vai se encaixando e sabe onde tem que entrar cada distribuição Linux, né? Vamos lá, vamos ver se a gente acha mais gente Sim. aí. Kel, como usuário antigo do Windows, Vou aumentar você isso aqui. recomenda que eu comece a usar Linux? Claro, acho que com o Proton Steam você pode rodar todos os seus jogos, com exceção de alguns com Antiche, você pode fazer praticamente qualquer coisa que quiser, se você for realmente criativo e tiver um desktop grande, você pode fazer a passagem da GPU e rodar uma VM do Windows para qualquer uma dessas necessidades que não são atendidas pelo Linux. Eu uso muito Adobe. Daí é foda. Eu não tenho certeza se o Adobe funciona, mas definitivamente existem editores de vídeo, editor de imagem, todas essas coisas que funcionam de alta qualidade também. Então, se eu devesse entrar nisso, você acha que o é o lugar? Ou você recomenda algum outro DRA? O Ubuntu é um bom lugar. O Arch é provavelmente um lugar melhor, depende do seu hardware. Então, se você tem um hardware novo, E experiência, lembrando disso. Porque apesar que a instalação do Arch tá bem fácil, tem a questão da experiência também. Não adianta eu pegar e botar um Arch Linux lá para uma pessoa iniciando, saindo do Windows, que vai quebrar, não sabe como funciona a filosofia da distribuição, do projeto. Tem que atualizar, se não atualizar com frequência, quebra, e aí dá ruim, né? Então e tem é isso de também. ponta, geralmente as coisas são desenvolvidas no Arch e em outras distribuições de ponta, lançando o DRs um pouco mais cedo. Mas o Ubuntu é um bom lugar para começar. Existem outros DRs SaaS. Se você joga principalmente videogames básicos, há muitas outras opções. Então, você pode escolher o Mintail, que é um ótimo lugar para começar. Depende das suas necessidades e do hardware que você tem. Você encontrou outros usuários de Linux por aí? Vocês conversam? Eu não pergunto a ninguém o que eles usam. Então, não é algo como sair por aí conversando. Não sei. Você está nervoso? Não, é só não estou realmente interessado em cada um com seu gosto. Você pode fazer o que quiser. Sim. Exatamente. Você ouviu isso? O Windows Linux está chegando até você. Você Já fui em locais, pessoal, que eu sou favor, sou ativista e gosto de open source software livre. Só que assim, vou ser bem em português aqui, né? Foda-se o que cada um faz, tá? Não me importo. A minha ideia é pregar a palavra, né, do software livre, utilize, mas foda-se o que cada um faz. E eu já fui em eventos, tá? Onde pessoas, tava com um smartphone ali, e a pessoa sai daqui, sai daqui, sai daqui. Então tem essa questão do lado do ativismo também, tipo, você não pode, de software livre, né? Se eu não usar, a pessoa não presta. Eu acho que não funciona bem assim, cada um faz o que quer, né? E como eu falei, eu sou ativista software livre e open source, mas cada um faz o que quer. Eu dou a palavra, se a pessoa quer atender ou não, não é problema meu, tá? Porque cada um faz o que quer. E vamos lá ver. O céu é a prova de que pode ser o futuro. 20 anos. Você está lá há 20 anos. Você está na vanguarda. Então, quando comecei, havia você sabe, há jogos rodando online, que também é crossover, e você tinha que passar uma semana, ou talvez várias semanas, tentando obter a configuração perfeita. Agora, eu simplesmente instalo o Steam, estou pronto e funcionando em um sistema novo Foi em a 20 época, né? minutos. Demorava. A coisa mais demorada é baixar os jogos honestamente na configuração. Nenhum ajuste necessário. No plug and play total, as interfaces gráficas hoje, a maioria dos projetos já deixa mastigado, né? Antigamente, quando eu comecei, era bem mais difícil, tá? A questão do Xorg ali, do Xorg, né? Do X ali, era foda pra caramba, tá? Você tinha que configurar monitor e às vezes não funcionava. Tinha a questão da internet de escala também, né? Que no Brasil, até hoje em dia, né? Muita gente,
pessoas na nossa população não tem internet ainda. Antigamente, para ter uma DSL era caro, né, cara? Não era para todo mundo, por exemplo. E era outra vida, né? Outra vida, outra história. Não tinha tutoriais, muitos tutoriais em PTBR, não tinha YouTube, era uma outra vida aí. Você apenas inicia, sabe? Não Agora era acho que tão a gente plug and estava play. imediatamente. E o quanto o OneDrive te incomoda em relação ao backup? Não, nem um pouco. Eu nem sei o que é o OneDrive. Peraí, você não usa o Microsoft Edge como navegador? Eu nem sei o que é Edge. Caramba. Uau, Nem olha eu. isso. Eu poderia estar vivendo essa Nunca vida. usei Nem esse tenho, Edge. sabe, tenho nenhum tipo de coisa de nuvem me incomodando. Hum. Não tenho, sabe? Nem sei como é o atualizador de software do Windows. Não tenho nada disso me incomodando. Também não sei. Não, simplesmente não consigo nem imaginar. Então, você dispõe do Só console. blue screen. Às vezes, Tela da morte. você não usa muito tempo, liga o console e tem que esperar uma hora para que tudo seja atualizado antes de poder fazer qualquer coisa. Nada disso. Não. Você tá dizendo que o Linux não atualiza? Ele atualiza quando você quer. Você pode decidir quando quiser. Você escolhe. É como se... Essa questão aí, eu que tô testando muito as imutáveis, cara, as imutáveis não é bem assim, tá? Tem a questão que dá pra desabilitar, mas normalmente você bota lá pra ficar atualizando e tem que reiniciar a distribuição, tá? Isso é meio chato, né? Tem que ficar reiniciando ali, meio que te obriga a reiniciar. Acho que o Ubuntu faz isso também, né? Meio que obriga a reiniciar a máquina, etc, etc. Eu acho que assim, atualizar a máquina, cara, é interessante deixar automático para atualizar. Justamente porque somos seres humanos e humanos são falhos pra caramba, né? Então a gente acaba esquecendo de atualizar e com brechas aí, como eu falei num outro vídeo aí, o Linux ele tem sempre brechas, normal, porque é um ciclo que tá sempre em constante evolução. Tem brechas, vulnerabilidades, bugs, né? Sempre, porque como eu falei, está em evolução, está sendo desenvolvido. Então a gente pode esquecer de atualizar e pode abrir alguma brecha, né? Então é bom deixar automático, tá? Mas essa questão de reiniciar aí é meio chatinho. Eu acho que o usuário tem que decidir aí, né? Essa coisa chamada escolha, que sabia que foi tirada de muitas pessoas, aparentemente. Sim, bem, este não é um mundo de escolha. Esse é o mundo do PC. Então, sabe, acho que talvez um dia eu descubra essa coisa de escolha. Talvez esse dia possa ser hoje. Entre em contato comigo se quiser ajuda para configurar o Linux na sua máquina de jogos. Eu posso fazer isso. O ano do Linux está chegando. Para alguns, ele já tá aqui há anos. Sim, faz anos. Eu diria que nos últimos 4 ou 5 anos tem sido muito bom. Muito bom. Sim. Principalmente esse ano foi o melhor assim de todos, tá? Na minha visão, tá? Porque a gente conseguiu dar um boom muito interessante. Eu acho que 2025 mesmo, realmente, como ele falou, em 2026 deu um boom bem legal, tá? Isso Então, é interessante. eu encontrei usuários de Linux por aí. Eles existem. E algumas que são Óbvio. usuários de Linux há muitos e muitos. Acho que este pode ser finalmente o ano do Linux. Este pode ser o ano em que eu experimento Linux. Então, entre no chat e me diga qual DR eu preciso instalar em um desktop ou laptop. Pessoal, é isso aí. Acho que 2000, como eu falei, vamos crescer bem mais, tá? Conforme a Microsoft principalmente vai pisando na bola, vai vindo mais usuários para Linux. Como a gente está tendo também custom rooms, né? Mais usuários para custom rooms, saindo um pouco do Android criado aí pelas empresas, né? Então, cada empresa, cada Motorola, Xiaomi, etc., tem o seu próprio Android customizado, mas é feito por empresa. A gente tem as custom rooms que não, né? São feitos por organizações, normalmente sem fins lucrativos, etc, etc. Então tá vindo mais gente para custom rooms também e o Linux também. Então tá vindo mais usuários. Isso é legal, é bom para todo mundo, né? Quanto mais usuários, mais eventos a gente tem. Quanto mais eventos, mais tudo gira. Então mais vagas de emprego, tem tudo isso aí, tá? E assim, cara, a gente já venceu em muitos locais, tá? E é onde importa realmente, né? Então, servidores, a gente já venceu há muito tempo. O Linux é disparado o sistema mais utilizado na parte de servidores, infraestrutura, nuvem, tá? Então, a gente bota ali o Docker ou outros componentes com variações. Vai ter Linux rodando, tá? Não vai ser outra coisa, vai ser Linux. Então, a maioria que trabalha com TI, em nuvem principalmente, vai estar rodando Linux. Inteligência artificial também, nesse boom da inteligência artificial, tem Linux rodando, tá? Para rodar alguma inteligência artificial, etc, etc. Então tá vindo, cara, cada vez mais pessoas. E creio que a gente vai cada vez mais crescer, tá? Com as pisadas e decisões ruins da Microsoft, principalmente. Não sei se o ventilador tá ligado aqui.
E creio que, sei lá, 2030 a gente vai ter muito mais usuários, tá? Mas nunca vai bater de frente ali com o Windows. Só se o Windows acabar. Acho que é bem difícil, né? Mas se o Windows acabar, talvez a gente consiga passar aí. Mas aí vem a questão do Mac. Mas Mac é caro pra caramba. Nem todo mundo tem esse poder aquisitivo. Não sei. Enfim. Pessoal, não esqueça meus cursos. slackjeff.com.br. Tá em promoção. Tá um preço bem interessante lá pra Laptop, você. Deixa eu até apenas botar pra cá. Opa, botei sem querer. Opa, botei errado aqui. slackjeff.com.br, tá? 11 cursos por R$14,90. Tá em promoção. Um valor bem interessante, tá? Clica lá e a gente faz o cadastro para você de plataforma para aprender mais sobre Linux. Não esqueça também de se inscrever no canal, dar esse apoio, dar um like e compartilhar com seus amigos. Abração e até o próximo vídeo. Valeu! Eu vou dar uma de Goku aqui.